Sejam muito bem-vindos a mais um culto em vídeo. Eu quero saudar vocês com o lema da nossa semana, que é a palavra do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, onde nós lemos: Jesus disse para Tomé: "Você creu porque me viu? Felizes os que não viram, mas assim mesmo crerem." Jesus disse a Tomé, perguntou para Tomé: "Você creu porque me viu?" E aí Jesus nos diz: felizes os que não me viram, mas mesmo assim creram. Jesus está chamando, queridos, a mim e a você, a todos aqueles que creem nele, de bem-aventurados, de felizes. Porque Tomé precisou ver Jesus de uma forma física, visível, para crer. Mas graças à ação misericordiosa de Deus, graças à ação do seu Santo Espírito que age por meio da palavra e sacramentos, essa fé é gerada em nossos corações e nós podemos crer verdadeiramente. Sim, nós queremos também orar, invocando a presença do nosso Deus. Querido amado Deus, mais uma vez nós nos achegamos na Tua presença para fortalecer essa fé que um dia foi gerada a partir do nosso batismo e da palavra que se seguiu a esse batismo. Obrigado porque Tu nos mantém e nos fortaleces na fé, Senhor. Assim nós oramos, invocando o Teu Santo Espírito, que mais uma vez nesse culto em vídeo possamos ser fortalecidos pela Tua palavra. Assim oramos, invocando a presença do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendirei ao Senhor em todo tempo, e em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e exaltemos a uma ao seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor vivo e ressuscitado, esteja com cada um de nós. Amém. Há uma semana celebramos a Páscoa. Mas a Páscoa não se limita a um domingo só. No ano litúrgico nós temos o tempo pascual. É o tempo desde o domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes. São, portanto, 7 semanas, 7 domingos, ainda impactados pela maravilhosa notícia da ressurreição do Senhor. O texto de hoje, ele nos conta de como esta notícia foi recebida, de que jeito ela foi recebida pelos discípulos, conforme o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, os versículos 9 a 18. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Caros irmãos e irmãs em Cristo, 3 vezes nos é dito que as notícias de que Jesus tinha ressuscitado são recebidas com descrédito, com desconfiança. Ninguém acreditou. Maria Madalena encontrou o Cristo vivo na área do túmulo e vai e conta isto aos demais discípulos. Encontra eles muito tristes e chorando, eles não acreditaram nela. Naqueles dias, o testemunho de uma mulher não tinha valor. Mesmo assim, ela insiste. Ela não deixou de anunciar a experiência que teve com Jesus. Depois vem o breve relato dos 2 homens que estão indo ao campo. É um resumo da história dos 2 discípulos de Emaús que Lucas traz no capítulo 24. Eles voltam para casa, decepcionados e tristes, naquele domingo de tardezinha. No meio do caminho, Jesus passa a andar com eles, entra na sua casa e eles o reconhecem quando parte o pão. Os 2 voltam para Jerusalém e contam as novidades aos outros discípulos. Mas, conforme o nosso texto, estes não acreditaram no que os 2 disseram. E a terceira cena acontece quando os 11 discípulos, não mais os 12, estão juntos, fazendo uma refeição. Jesus aparece e critica a dureza dos seus corações, a falta de fé, porque não acreditaram no testemunho daquelas pessoas que viram o Senhor ressuscitado. Nós falamos hoje em dia que as pessoas perderam a fé em Deus, que há muitos descrentes, ateus, incrédulos, mas já nos tempos bíblicos a falta de fé era uma realidade. Os autores bíblicos não escondem a dificuldade humana em acreditar no milagre e no mistério da ressurreição. Hoje diríamos que a gente só pode acreditar mesmo no que é comprovado pela ciência. Mas, naqueles tempos, mesmo sem terem um método científico, os discípulos não conseguiram crer na notícia alegre de que seu Senhor tinha vencido a morte. Eu acho que essa descrença, ela acontece porque eles apenas ouviram os outros falar sobre o que tinha acontecido. Eles mesmos não tinham visto o Senhor Jesus, apenas ouviram falar sobre ele. Isto vale para nós também. A fé verdadeira, a confiança plena em Cristo, não nasce quando nós ouvimos outros falarem sobre Deus, sobre Cristo, sobre a igreja, ou sobre as experiências que outros tiveram com Deus. A fé autêntica surge no encontro com Cristo. Quando de alguma forma nos encontramos com Jesus, quando Ele nos encontra espiritualmente, surge a fé nele. Quando a gente faz a experiência de falar sinceramente com Deus. Então isso é muito diferente e mais importante do que ouvir outros falando sobre Deus. Você me entende? Este encontro espiritual com Cristo faz toda a diferença. O Novo Testamento fala dos encontros que Jesus teve neste mundo que transformaram vidas. Um exemplo, a mulher samaritana que se encontra com Jesus no poço. Ela conta ao pessoal da sua terra que Jesus conhecia o seu passado, que Jesus lhe oferecera a água da vida, a salvação. E o próprio Senhor Jesus ficou na aldeia deles por 2 dias. Então os samaritanos declararam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. João 4, esta passagem, os samaritanos se encontraram pessoalmente com Jesus e agora aceitam suas palavras. E também
aceitam o testemunho da samaritana e este passa a fazer sentido. Sem este encontro, eles não entenderiam o que a mulher lhes tinha passado. Outro exemplo clássico é o discípulo Tomé. Ele não estava presente quando os demais se reuniram e quando Jesus apareceu a eles. Ele não foi ao encontro dos irmãos no domingo, ele não foi ao culto dos discípulos. E então pediu provas, que só iria crer se pudesse ver e tocar o corpo de Jesus. Ele não conseguiu crer só de ouvir falar. Mas no domingo seguinte, quando o Senhor Jesus aparece a ele e aos demais, Tomé se rende. Como o Senhor Jesus é paciente com a descrença dos discípulos. Como o Senhor Jesus é paciente com nossa falta de fé. Como Ele é paciente com a nossa dureza de coração, com nossas dúvidas intelectuais. Porque ao novo Tomé, Jesus declara: bem-aventurados são os que não viram e mesmo assim creram. Nós somos felizes. Nós somos bem-aventurados porque podemos crer sem ver. E um dia na eternidade poderemos ver sim o que neste mundo cremos. A fé, ela nasce nesse Cristo, mas também a fé, ela se desenvolve no encontro com irmãos e irmãs da mesma fé. É na vida em comunidade que nós somos animados e encorajados a cultivar a fé, assim como uma planta precisa de nutrientes. Quando ouvimos a pregação da palavra, quando participamos da Santa Ceia, quando louvamos e adoramos ao nosso Deus, nós somos nutridos em nossa fé. Marcos, evangelista, fala que este evangelho deve ser anunciado a todos os povos. Evangelho é notícia alegre, é a boa mensagem, a alegre mensagem da nova vida. E no final do nosso texto, Jesus afirma que os que creem nele poderão fazer os mesmos milagres que o próprio Jesus fez. É uma promessa difícil de compreender. Jesus era o próprio Filho de Deus, único. Jamais se pode comparar o que ele fez com o que os seus discípulos e a igreja e nós hoje fazemos. Mas por outro lado, vejam bem, se nós somos filhos de Deus, então temos que ter também uma participação e um privilégio de participar naquilo que aconteceu com o Filho único. Se Jesus cuidava das pessoas, nós somos chamados a cuidar das pessoas também, cuidar da vida espiritual, alertando para o poder do mal, que são os demônios hoje. Jesus curou e cuidou de pessoas doentes, nós devemos cuidar das pessoas enfermas da nossa comunidade e da cidade, só para citar 2 exemplos. Porque junto com esta fé autêntica que nasce no encontro com Jesus e é alimentada no encontro com os irmãos, junto estão as nossas ações, o nosso testemunho, a forma de anunciar em ações a boa e alegre notícia da salvação em Cristo. O Senhor Jesus está presente no meio da sua comunidade. A cada vez que as vidas são renovadas, que a sua palavra é compreendida, Ele está presente sim. Ele mesmo disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém. A palavra do
atendendo o chamado seu. Só Pilatos e Judas se foram vazios, e sem luz seguiu Caifás. Rejeitando a palavra do Filho de Deus, rejeitaram graça e paz. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus, tu precisas de comunhão. Convivendo com Cristo e o povo seu, vencerás a solidão. E chegamos ao final de mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. Eu convido você para uma palavra de oração. Convido você, aonde você estiver, fechar teus olhos, te conectar, te concentrar no Senhor Deus e coloque também perante Ele as tuas orações, os teus pedidos de ajuda, teus pedidos de socorro. Se coloque perante Ele na certeza de que Ele te escuta, de que Ele, na melhor maneira e na hora certa, também acolherá e responderá as tuas orações. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te louvar, te agradecer pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, compaixão e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque tu és Deus que realmente se importa conosco. Tu és Deus que está sempre atento àquilo que necessitamos, estás atento às nossas dores, aos nossos clamores e certamente, ó Deus, estás ouvindo as orações que são feitas, estás ouvindo os pedidos de ajuda, os pedidos de socorro. Clamamos, Senhor, que tu possas derramar a tua paz sobre cada um que neste momento se coloca diante de ti, que a tua paz, a paz que excede todo o entendimento, possa guardar a mente e o coração de cada um que neste momento ora comigo. E quero te clamar também, ó Deus, que tu possas acolher as orações feitas em favor de outras pessoas, em favor de si mesmo. E também queremos orar pedindo para que tu abençoes grandemente a nossa nação, que tu abençoes, Senhor, todos os governantes de todas as instâncias, municipais, estaduais, nacionais. E clamamos, Senhor, para que tu possas permitir renovação, que tu permita, Senhor, que os governantes sejam alcançados pelo teu poder e, de alguma forma, Senhor, se sintam constrangidos ao guiar outras pessoas ou a conduzir a sua tarefa de forma indigna, de forma injusta. Te pedimos, ó Deus, que teu reino venha e que teu reino traga justiça sobre essa terra, sobre o nosso país. Também, ó Deus, queremos colocar nas tuas mãos nossas comunidades de fé e te pedimos, ó Deus, para que nós cristãos que fazemos parte dessas comunidades possamos assumir a tarefa e o papel de sermos sal e luz, de sermos pessoas que fazem a diferença neste mundo onde vivemos. Que, ó Deus, tu nos ajude a sermos os seres humanos que tu, por meio de Cristo, queres que sejamos. Que, ó Deus, ainda o poder da tua ressurreição possa fazer ressurgir em nós e nascer em nós os seres humanos que tu queres que sejamos, que vivem de acordo com tua vontade, que são bênção por onde quer que andam. Assim, ó Deus, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, para que sejamos, quem sabe, o começo da diferença, seja na nossa família, seja na nossa comunidade, na cidade onde nós moramos, mas que nós sejamos bênção por onde quer que nós andarmos. Assim, ó Deus, também queremos encerrar este momento orando a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam também a bênção. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor olhe para ti com olhos de amor, de graça e bondade, e que Ele te preencha e te acompanhe com a sua paz. Fiquem assim com a paz e com a graça do Senhor Jesus e sirvam a Ele com alegria. Amém.